Alguma coisa está fora da ordem mundial. Eu sei que eu não sou cantor. O último vídeo mostrou isso claramente. E assim, não é com a voz rouca que eu vou conseguir melhorar essa situação. Mas o Caetano Veloso já cantava há muito tempo que certas coisas precisam de uma reflexão. E nos tempos atuais, tanto a nível nacional quanto regional, a discussão está sobre como é que é a correta implementação do funcionamento do Estado, dado que a discussão sobre emendas impositivas ou não tem sido a tônica do discurso político de uma forma geral. Esse é o tema de hoje. E mais uma vez, me perdoem pela voz, eu ainda estou bastante rouco, está rodando uma gripe aqui pelo Amazonas nessa época, então isso acaba alterando a voz. Um curso rápido, então, explica da seguinte maneira como é que funciona essa situação. Todo o dispêndio que o Estado faz, e nesse caso, seja a União, seja os estados ou os municípios, precisa estar previsto na legislação orçamentária, basicamente a LOA, como é chamada em sigla. E a LOA é planejada sempre no exercício anterior. Então, a LOA 2023, ela é votada e planejada no exercício anterior de 2022, mediante diretrizes estabelecidas pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por quê? Porque o Estado, basicamente, como você faz na sua casa, e olha que essa é uma comparação bastante rudimentar, precisa fazer um planejamento muito claro a respeito daquilo que pode gastar conforme a expectativa de receita. É basicamente como você faz em casa mesmo. Só que, no caso, a casa do Estado é bem grande. Essa proposta, ela cabe sempre ao Executivo, a iniciativa é dele. Eu estou tratando aqui do Executivo, mas existem outros poderes, mas vamos tratar disso. Essa proposta precisa ser apresentada e ela é votada pelo povo, ou seja, pelas casas legislativas. E pode acontecer, apesar do Executivo ser eleito justamente para essa finalidade, de que hajam imprecisões ou não observações adequadas com relação ao planejamento, seja tanto de receita, seja quanto de despesas. E para isso, como lei que é, as legislações orçamentárias admitem que hajam alterações dentro desse texto, o que são, obviamente, as respectivas emendas. Então, as emendas orçamentárias não são nada mais, nada menos do que emendas ao texto apresentado pelo Executivo. Bom, a discussão referente à implementação do orçamento, ela não é de hoje, ela é muito antiga. Porque o orçamento brasileiro, ele é programático, ele não é efetivamente impositivo. Da mesma forma, de novo, como acontece na sua casa. Você não fica vinculado a uma programação orçamentária que você fez no mês anterior, porque tudo pode acontecer. Pode acontecer aquele show do Bruno e Marrone que você queira ir, não sei se isso é importante ou não, ou pode acontecer uma despesa inesperada, como a descoberta de uma gravidez. Então, no meio dessa situação inteira, você precisa fazer adequações no seu orçamento. Com o Estado, funciona da mesma maneira. Então, essas adequações que precisam ser realizadas vão implicar na necessidade ou não de se contingenciar ou executar não determinados programas que estão previstos no orçamento. Daí que essa decisão cabe, regra geral, ao Executivo. Mais uma vez, nada de excepcional, porque a ordem constitucional exige que seja da seguinte maneira. Até porque a competência para escolher ou não, aquilo que é necessidade ou não, cabe prioritariamente ao Executivo. Ponto. A propósito, na administração pública e dentro do âmbito judicial, isso se chama de uma maneira bastante simples como sendo mérito administrativo ou juízo de conveniência ou oportunidade. Para estes, de acordo com a previsão dos tribunais, não cabe controle de forma absoluta, a não ser em situações onde a parametrização legal não estabelece liberdade para que o executivo ou o administrador possa fazer. A discussão, então, sobre o orçamento ser executado ou não de forma integral, ela sempre gerou gritaria, tanto por parte dos beneficiários prejudicados ou não, quanto por parte do Legislativo, que sempre demandou que houvessem execuções de medidas que fossem de seus respectivos interesses, por diversas razões. Até porque a multiplicidade da atuação política no Brasil, seja em ordem federal, estadual ou municipal, para todos os lados, faz com que haja um contato muito grande entre esses representantes e diversas categorias, ou mesmo o povo. Daí se construiu um raciocínio de que
ao legislador ou aos parlamentares pelo fato de estar em contato constante com as bases, ou com as massas, ou com as mais diversas frações, ou setores, ou categorias, ou comunidades, etc., teria uma condição muito mais precisa do que o administrador ou o executivo de observar as necessidades na ponta. E para isso se desenvolveu um raciocínio que acabou se consolidando em alterações constitucionais federais através de emendas constitucionais e criaram uma situação anômala, que é justamente o orçamento impositivo. Eu falo anômala porque o orçamento impositivo, de acordo com as atribuições constitucionais, eu vou deixar o texto para vocês aí na descrição, permite com que parte do orçamento previsto para um exercício anterior deva ser obrigatoriamente executado. Esse percentual é da ordem de 1,2% da receita corrente líquida do Estado. Eu vou deixar links para essas descrições mais técnicas para que você possa pegar e observar. Mas o que é interessante? Então, de todo o orçamento que o executivo ou o administrador possui, 1,2% é de execução obrigatória. Nesse caso, não deles, mas de execução para o próprio parlamento, seja ele municipal, estadual ou federal. E isso é dividido igualitariamente conforme o número de representantes ou então com as estruturas criadas, como, por exemplo, bancada e outras representações. Todo o texto está aí. Eu compreendo que tais alterações são absolutamente inconstitucionais. E, sinceramente, eu não sei se eu estou acompanhado nisso. Eu sei que Fernando Facuri Scaff também faz críticas sobre isso. Eu vou deixar um artigo sobre essa discussão sobre ele, um link para que você possa pegar e observar. Por quê? Acaba se criando uma situação extremamente anômala. Porque o Estado ele possui funções típicas que foram atribuídas notadamente ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E compete ao Legislativo tanto a fiscalização primária da administração pública quanto a legislação em sentido mais amplo. Não me parece razoável e não me parece constitucionalmente adequado e não me parece compatível com a ordem constitucional brasileira que a execução orçamentária em si passe a ser uma função típica do Legislativo. Por que razão isso? Porque, de acordo com a organização constitucional brasileira, se elege o chefe do Executivo, seja ele bom ou mau, irrelevante essa situação, porque a soberania popular constante no artigo 2º, parágrafo único, é que confere essa gigantesca atribuição, munus e responsabilidade ao chefe do Executivo para a implementação da política pública que acha adequada. Então, a construção de políticas públicas e a decisão sobre a sua realização ou não compete ao presidente, ao prefeito, ao governador, etc. É para isso que se elege eles. Se há discussões sobre a sua realização ou não, isso cabe controle pelo legislativo ou mesmo pelo judiciário, da forma que a legislação assim permitir. E isso faz com que a construção de políticas públicas que precisem, consequencialmente, passar pelo legislativo e precisem ser controladas posteriormente, se for o caso, pelo judiciário, acabem tendo, de uma certa forma, uma relativa coerência. Por quê? A criação de programas governamentais precisa observar uma única ordem centralizada para que dela possa haver discussão por todos os demais integrantes do Estado, seja o legislativo, seja o próprio judiciário, se assim for o caso. E eu não estou sendo incoerente a respeito da situação. Observe com atenção. Uma política como, por exemplo, de saúde pública. E isso é estabelecido pela legislação nacional que instituiu o SUS, mas cada estado tem a obrigação constitucional de aplicá-la conforme o conteúdo programático estabelecido dentro do período eleitoral, até para isso que servem as eleições, para que seja escolhida qual é a linha ou política que se deve ser aplicada para a sustentação daquela atenção que deve ser dada conforme o caso. Bom, quando se tem orçamento impositivo, se acaba criando um fracionamento da construção de políticas públicas. Por quê? A partir da sua criação, a discussão sobre a execução de determinada política ou não acaba acontecendo de forma completamente divorciada de uma construção de uma política central. E aí eu não estou falando em tese, nós temos exemplos dos borbotões. Eu vou deixar alguns nos links para que vocês possam observar. Por quê?
para atender a interesses isolados, desconectados de políticas públicas centralizadas ou mesmo organizadas ou mesmo programadas, se acaba fazendo aquisições diversificadas de qualquer outro gênero de modo a atender a interesses específicos ou mesmo divorciados de interesses generalizados. Casos que acontecem, por exemplo, de aquisições de tomógrafos para a realização de determinados procedimentos. Se o tomógrafo não tiver inserido dentro de uma programação para a realização da saúde pública, a aquisição dele, divorciada de manutenção, equipe técnica, inserção de local apropriado, faz com que ele fique encaixotado, aguardando todo o aparato necessário para que ele seja implementado. O que acontece com isso? Gasto de recurso público. Só. Aconteceram casos aqui no Amazonas do fornecimento de de veículos para instituições mediante execução de emendas parlamentares. Mas eles não foram acoplados com a necessária manutenção, fornecimento de combustíveis e o mais básico, motorista para os guiar. Então, existem alguns casos interessantes onde a realização de emendas faz com que carros fiquem parados. E não me parece isso sendo adequado com relação à implementação de qualquer política pública. Fora os exemplos nacionais que têm acontecido com relação às discussões sobre designação de recursos de emendas parlamentares. Nesse caso, a gente está falando de um orçamento impositivo mais secreto que acontecia em 2022, que não é nada mais do que a deturpação disso ao nível máximo para a execução de procedimentos que foram denunciados, inclusive, pela hoje ministra Simone Tebet, em municípios onde a quantidade de cirurgias realizadas ou então de operações ortodônticas era em número muito superior da quantidade populacional de qualquer município. De novo, de uma forma muito básica, fora a apreciação criminal em si, que é decorrente disso, um divórcio da própria política pública, que é, na verdade, um próprio escárnio. No Amazonas, por exemplo, a discussão mais recente está pela opção, que está aí na discussão da mídia, a respeito da opção ou não do investimento em políticas de fomento ao esporte. O caso que está sendo discutido, saiu até no Jornal do Amazonas, eu vou deixar o link para que você possa observar, é o caso, por exemplo, do investimento na ordem de quase 15 milhões, ou não, mais de 15 milhões, para um único time de futebol. A grande pergunta que se faz é, onde que está a lógica nisso? Porque a lógica constitucional exigiria que uma política de investimento, uma política de fomento ao esporte, precisasse ser trabalhada, obviamente, com o próprio Estado, nesse caso, executivo. Até porque toda a estrutura estatal que existe é voltada para a execução e cobrança de responsabilidade do próprio executivo. Esse é um ponto. Porque o que me parece também esdrúxulo nessa situação é que a execução de medidas impositivas não acaba sendo feita utilizando a estrutura do legislativo, mas sim do executivo. E isso me parece irracional, porque dessa forma se tem o bônus, mas sem ter qualquer ônus, porque a prestação de contas, para tanto, acaba recaindo na costa do executivo. Então, o executivo não planeja aquela política pública e ela pode ser, inclusive, frontalmente contra ao planejamento mais estruturado que se tem em determinado momento, e você ainda tem que fazer o dispêndio de recursos e a aquisição daquilo que foi programado, e o gestor, não interessa qual seja ele, ainda tem que prestar contas para aquilo. E, às vezes, inclusive, prestar satisfação popular para aquilo que sequer lhe planejou. De uma forma muito básica, então, o que está acontecendo é uma deturpação que é decorrente da forma como a política nacional vem se construindo. E essa política tem se construído de forma divorciada do povo. Ela tem se feito de forma divorciada da lógica. E tem feito com que a organização do executivo, seja em nível federal ou estadual ou municipal, acabe sendo demonstrada nos últimos anos, até porque isso aconteceu a partir de 2018 para cá, acabe acontecendo de uma forma completamente fraturada da organização clássica do próprio Estado e daquilo que o Estado está preparado para observar. Por quê? Se ao administrador ou ao executivo cabe responsabilidade na execução orçamentária, se criou toda uma estrutura de fiscalização, como, por exemplo, através de tribunais de contas, para aferição daquilo que foi gasto ou não pelo administrador e sua dezena ou centena de auxiliares imediatos. Quando se permite que alguém fora dessa estrutura e fora dessa responsabilidade possa acabar pegando e fazendo gastos divorciados de tal política, você acaba fazendo com que os órgãos de controle, que estão hoje concentrados unicamente em cima do administrador, precisem necessariamente observar, pela própria necessidade de observância da
responsabilidade com o gasto público de também fiscalizar o próprio legislativo, o que não vem acontecendo. De uma forma bastante clara, os exemplos dessa fratura vêm acontecendo. E isso vem trazendo uma discussão a nível nacional a respeito de um presidencialismo de coalizão, tentando se justificar aquilo que, na verdade, é uma anomalia. O que eu acho é algo muito mais simples, o que há uma inconstitucionalidade. E isso precisa ser resolvido o quanto antes. Até porque o Brasil, nem o Amazonas, nem o Manaus, suportam que haja uma multiplicidade de administradores decidindo com o dinheiro público sem qualquer responsabilidade, ou mesmo prestação de contas direta para a população, ou mesmo por interesse público, daquilo que precisa ser cuidado, ou seja, a coisa pública. Mas eu tenho certeza que tem gente que vai discordar. E se discordar, manda ver nos comentários, que é importante a discussão. É muito bom estar aqui com vocês.